Bom dia, boa tarde, boa noite, já sabem. Agora vamos falar sobre pias. Pias do inglês, em português é ervilha, mas nossa aula não vai ser sobre ervilha. É apenas um trocadilho da sigla com o nome do vegetal em inglês, que imediatamente traz a piada. Absolutamente velha, absolutamente sem graça, mas que todo professor de inteligência artificial costuma fazer. Pias, na verdade, vem de 4 aspectos que a gente precisa definir muito bem quando a gente está falando de agentes inteligentes. Produzir agentes inteligentes, programar agentes inteligentes, programar inteligência artificial. Performance, ambiente, atuadores e sensores. No inglês é Performance, Environment, Actuators and Sensors. Na última aula eu já tinha adiantado isso para vocês. Para entender isso, primeiro vamos destacar a performance. Isto é o nosso objetivo. A gente quer construir o algoritmo que tenha o melhor desempenho possível. E a gente está vendo desde o começo do curso que o nosso objetivo é que o nosso agente seja racional, que ele tome a decisão mais racional dado um certo contexto. A decisão que uma pessoa inteligente tomaria. Lá no livro de Russell, ele propõe um exemplo que a gente vai estender um pouco aqui, que é um motorista de táxi autônomo. Quando a edição foi lançada, Uber ainda não era uma coisa tão popular, nem 99 Táxi, tá? Mas conceitualmente as coisas não vão mudar muito, não. O que é a performance de um motorista de táxi autônomo? Pensa um pouco para depois prosseguir no vídeo. O que é que você acha que é o desejável do ponto de vista da racionalidade? Não espere que ele seja onisciente, que ele saiba tudo o que acontece. Não espere que ele seja clarividente, que ele saiba o que vai acontecer no futuro. Estou assumindo que você pensou um pouco e provavelmente a gente vai chegar mais ou menos nas mesmas medidas que nós consideramos importantes de serem levadas em consideração quando a gente está falando da performance desse motorista de táxi ou de Uber hipotético que a gente está pensando aqui. Segurança, ele deve conduzir os passageiros de um ponto A para um ponto B com o máximo de segurança possível. Itinerário, que ele consiga encontrar um itinerário que seja o mais rápido ou o mais curto possível, que ele não erre o itinerário, obviamente. O consumo do combustível e mesmo o consumo das peças de reposição do automóvel, pensando do ponto de vista gerencial, porque eu quero maximizar o meu ganho. Então, eu tenho uma tarifa do táxi e eu tenho que garantir que o meu gasto para fazer o transporte seja o mais baixo possível, para que com a tarifa eu lucre o máximo possível. Vamos assumir que o nosso agente vai sempre cumprir as leis de trânsito, até porque isso pode impactar nas medidas de performance associadas à segurança e nas medidas de performance associadas aos custos. E a gente ainda pode acrescentar mais coisas, como por exemplo conforto, fazer curvas mais suaves, evitar freadas bruscas, aumenta o conforto dos passageiros dentro do veículo. Quais seriam os sensores que a gente poderia colocar neste nosso agente? Também não é muito difícil, a gente pode parar um pouquinho, pensar um pouquinho e provavelmente vamos chegar mais ou menos à mesma lista de sensores. Câmeras para pegar as imagens externas do carro, eventualmente até as dos retrovisores. Conta-giros, velocímetro, um GPS para saber a localização e eventuais trajetos possíveis a serem redirecionados, talvez até algo parecido com o Waze ou o Google Maps para nos guiar por rotas mais convenientes. E a gente pode ir adiante, tá? Não há limite do ponto de vista da criatividade e da necessidade de exatidão de informações, não há limite. Medidores de umidade relativa do ar, medidores da velocidade do vento, a altitude em relação ao nível do mar que o veículo está rodando, o nível dos fluidos, como fluido de freio, por exemplo, óleo do motor, temperatura das pastilhas do freio, temperatura do óleo do motor, temperatura da embreagem, pressão dos pneus. Não há limite de informações que a gente pode coletar e lidar com elas. Claro que, como em qualquer agente, você vai ter que encontrar um trade-off. Quanto mais informações você quer,
mais você vai ter esforço computacional para obtê-la e também maior será o seu investimento, o seu custo para que essas informações fiquem disponíveis. E os atuadores? De que forma o sistema vai atuar sobre o veículo? Como qualquer motorista, ele vai controlar um volante. Talvez não precise ser um volante físico, como aquele que a gente conhece dos automóveis. A legislação ainda impõe que os veículos autônomos tenham um volante físico. É necessário que haja um motorista pronto para tomar o controle. Mas no futuro talvez não seja mais necessário o volante físico, mas algum controle de direção, como um atuador, será necessário. Acelerador, ainda que não seja um pedal, mas alguma coisa, um mecanismo para aumentar a rotação do motor, freio, câmbio, faróis, buzina, um bom alto-falante com os palavrões gravados disponíveis para serem veiculados em muitos decibéis também pode ajudar bastante. Ótimo, definimos bem. Eu acho que estamos de acordo. Sabemos mais ou menos quais os sensores que o nosso veículo motorista de táxi autônomo vai ter. Sabemos exatamente quais os atuadores que ele também vai ter. Temos uma ideia bastante razoável das medidas de performance, mas e o ambiente? Vamos olhar para os carros autônomos, como esse da Tesla ou este do Google. E vamos imaginar que nem tudo são flores. Às vezes as coisas dão errado. Olha para isso. Olha o que aconteceu. Eu não sei como os engenheiros da Tesla ou da Google chamam esses incidentes. No trânsito, normalmente a gente chama de... Dá uma olhada nesta imagem do Google Car, gravada pela câmera do veículo, exatamente que provocou o acidente que a gente viu aí atrás. E olha para as nossas medidas de performance. Ele não infringiu nenhuma lei de trânsito, não fugiu do seu itinerário, provavelmente estava produzindo conforto para quem estivesse dentro do veículo. Não obstante, aconteceu um acidente. Talvez as nossas medidas de performance devessem considerar mais do que o que a gente tinha pensado a princípio. Por exemplo, se fosse um motorista humano, quando percebesse um veículo invadindo a faixa por cima do canteiro e cortando para a contramão, provavelmente, por instinto, ele desviaria o seu veículo para a direita para tentar evitar a colisão. Talvez essa fosse a decisão racional a ser tomada. Portanto, talvez o agente autônomo do Google Car não seja tão racional assim. Mas a falha está realmente nas medidas de performance? E não parece muito difícil você incluir uma rotina lá no programa do agente que, dada uma situação de risco, toma uma decisão de se evadir da situação de risco. Talvez o problema não seja exatamente a decisão de evadir. Talvez o problema seja perceber que é necessário evadir e escolher dentre todas as alternativas qual a mais adequada para evadir, para evitar o acidente. Tanto uma coisa quanto a outra, a percepção de que é necessário se evadir de um acidente iminente, como a decisão da maneira pela qual ele vai conseguir evadir do acidente, as duas coisas são fortemente dependentes de um fator que a gente, por enquanto, não mexeu com ele ainda direito, que é o ambiente. Ambiente é um negócio extremamente complexo. Ambiente tem um custo computacional enorme para ser mapeado. Um outro exemplo é relacionado com aquela lenda urbana, talvez seja melhor dizer lenda digital, que diz que os nossos celulares estão captando as conversas que a gente tem porque
Você fala em um tênis que você quer comprar e aí você não pesquisou esse tênis na internet, você não viu notícia de tênis, você não comentou sobre esse tênis com ninguém nas suas redes sociais, mas aparece lá estampada no seu Instagram ou no seu Facebook um anúncio lá de um tênis que você não comentou com as pessoas. E aí surge aquela história: ah, eles ficam escutando o que a gente fala para poder oferecer o que a gente quer. Tem um experimento muito simples que você pode fazer em sua casa para descartar essa tese. Na verdade, uma hipótese. Faz o seguinte: desliga todos os seus aparelhos em casa, todos, e fica falando perto do seu celular. E depois olha o log do seu roteador e vê se transferiu dados. Se tiver transferido dados, é porque aquela sua voz está sendo transportada para algum lugar. Mas provavelmente você vai descobrir que se você desligar todos os seus aparelhos e no seu celular você apenas ficar falando, mas não habilitar nenhum aplicativo nele, não iniciar nenhum aplicativo, apenas ficar falando perto dele, provavelmente você vai descobrir que isto não gera tráfego na internet, o que derruba a hipótese de que alguém esteja sorrateiramente escutando. Porém, é verdade. Muitas vezes a gente fala em comprar um tênis e de repente aparece. A gente fala em fazer uma viagem e aparece. Isso, porém, não é porque essa turma está escutando suas conversas, o Google, o Facebook. É porque eles conseguem antecipar as suas vontades. Então vamos pensar neste agente. Como é que funciona um seletor de anúncios, por exemplo, para o Facebook? Aquele seletor que decide qual anúncio vai colocar na sua tela num certo momento. Note bem, ele precisa perceber que você está afim de um certo produto e depois selecionar entre os possíveis anunciantes qual que se encaixa no interesse seu e do próprio Facebook. Se você quiser vender tênis pelo Facebook, você tem que pagar para o Facebook. Senão, quando aparecer pessoas querendo tênis, eles vão colocar outras marcas de tênis. Então, a medida de performance desse nosso agente de seleção de anúncios do Facebook é simples. A performance é maximizar a probabilidade de realizar uma venda. Ou, talvez mais especificamente, maximizar a probabilidade do usuário do Facebook clicar no anúncio que está sendo apresentado. Isso é fácil de medir, fácil de averiguar, fácil de saber se o agente está sendo bem ou mal sucedido. Os sensores desse agente também não são difíceis de imaginar. Dados de navegação do usuário, o que ele deu like, outra opção além de like, onde ele comentou, qual imagem ele demorou mais tempo. Não se iluda, eles guardam informações sobre tudo isso. O que foi compartilhado com todos, o que foi compartilhado para grupo, tudo isso é informação que faz parte dos sensores deste agente. Dado de navegação de outros usuários, porque o perfil ele é feito em grupo, né? Ele encaixa as pessoas em diferentes grupos, pessoas que consomem serviços de turismo, pessoas que potencialmente compram tênis, pessoas que potencialmente vão trocar de veículo, pessoas que potencialmente assistem filmes e assim vai. Então, os padrões do usuário que está sendo estudado e os padrões dos demais usuários que podem ter comportamentos parecidos e sirvam de modelo para o padrão atual também são apresentados para os sensores desse agente. O atuador também é simples de definir. O atuador é um apresentador de anúncio. Ele vai escolher que hora e qual anúncio apresentar para um determinado usuário. Note que ele vai selecionar o anunciante mais adequado, uma marca de TV, uma marca de tênis, uma certa empresa, um candidato. Agora, o ambiente já não é tão simples assim. Note que o ambiente ele é feito pelas interações dos usuários no Facebook, mas ele provavelmente também vai querer usar interações dos usuários no Instagram e também as interações dele no WhatsApp. Já que a empresa tem o mesmo dono, há pouca dúvida a respeito da probabilidade alta de que ele utilize as três ferramentas. Além disso, ele pode inferir outras informações ao inserir cookies e outros dispositivos nas máquinas dos usuários. Além disso, ele pode ter feedback dos anunciantes. Ele pode saber que o fulano X do Facebook, lá no site do Shoptime, comprou o produto Y. E aí ele também utilizar esse tipo de coisa. Note que esse ambiente já não é tão simples de ser tratado. Os dados não estão organizados, os dados não têm um único dono, não têm uma única origem. Imagine se uma empresa só tivesse acesso
a tudo que você busca no Google. Todas as buscas que você faz no Google, ele sabe quais que você está fazendo. Ele também tem acesso às informações, metadados, nunca as mensagens, ok? As informações do seu Gmail. Para onde você envia mensagem, de quem você envia mensagem, quais são o que cai na sua caixa de importante, o que cai na sua caixa de spam, o que cai na sua caixa de família. E ele também vê os vídeos que você assiste no YouTube, o que você curte, o que você não curte, os vídeos que você coloca, os vídeos que você tira, o que você dá like, o que você comenta. Imagine se uma única empresa tivesse acesso a tudo isso. O ambiente era complexo, mas extremamente promissor. Voilá. O Google tem acesso a tudo isso. O Facebook tem acesso a tudo que você faz no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Google e Facebook têm acesso a muitas coisas que você faz no seu computador. Google e Facebook têm acesso a muitas coisas que você faz nos anunciantes respectivos. E este é o ambiente em que eles estão inseridos. Este ambiente é extremamente complexo. Muitas interações, muitos dados, dados não formatados, formatos diferentes, donos diferentes, legislações diferentes, limites tecnológicos. Este ambiente não é tão simples assim de ser lidado. Já os sensores e os atuadores, eles são múltiplos. Existem em profusão no mercado, nos kits que a gente compra, nos laboratórios, nos próprios dispositivos que a gente tem em casa. E a cada dia estão sendo produzidos novos ou estão sendo aperfeiçoados os que já existem. Sensores e atuadores muitas vezes são eles mesmos produtos acabados de inteligência artificial, agentes inteligentes, que embutem toda a inteligência dentro de um circuito, de uma placa, de um dispositivo que você compra por poucos dólares na internet. Por exemplo, quando você usa um sensor de infravermelho, este processo de captar o sinal infravermelho, armazenar ele em forma digital e interpretar este sinal, isto em si já é um trabalho de um agente inteligente que está embutido num chip de um sensor que você compra por poucos dólares na internet. Basicamente, a gente tem sensor para quase tudo que a gente pensar do uso corriqueiro. Interpretação de imagem, reconhecimento de voz, movimentos robóticos, solução de problemas como rotas urbanas, projetos de engenharia, planos de investimento, etc, etc. Existem muitos sensores e atuadores prontos para isso. Para quem curte esse tipo de coisa, e é muito legal, Lego Mindstorms é um kit que você brinca de Lego, mas na verdade está trabalhando com sensores e atuadores, construindo robôs, e portanto você vai precisar todo um programa de agente. Só que esses sensores e esses atuadores já vêm previamente configurados, então facilita muito o seu trabalho, você que está construindo o robô e programando especificamente o robô. Então ele traz sensores para sinal infravermelho, sensores para detecção de colisão, motores elétricos para você construir atuadores com bastante simplicidade e etc. Vale a pena para quem curtir isso e tiver uma grana para gastar. Se você curte e não tem tanta grana assim para gastar, uma opção pode ser o Arduino. É bem mais barato, é bem mais flexível do que o Lego, porque você tem muitas possibilidades, quase que infinitas possibilidades. E você pode fazer o seu investimento de acordo com suas necessidades. Você não é obrigado a comprar um kit pronto, como a gente faz com o Lego. Existem múltiplos componentes no mercado e você pode ir adquirindo à medida que você precisa deles. Você pode comprar eles avulsos, com a tecnologia que você precisa. Existem sensores mais precisos, sensores menos precisos, atuadores mais bem acabados, menos bem acabados, e assim você pode ir adequando o seu orçamento à sua necessidade, se você estiver no mundo do Arduino. De um modo geral, para sensores e atuadores, o limite é a tecnologia e o orçamento. Os ambientes não. O ambiente, ele é um problema complexo em si mesmo, porque existe um ambiente real, o ambiente em que o sistema, o seu agente inteligente está inserido, e existe um ambiente computado, o ambiente modelado e implementado dentro do seu agente. Então, quando você constrói um agente, você precisa computar o ambiente. Normalmente você faz isso a partir dos sensores. Veja o caso do carro da Google que a gente falou agora há pouco. O carro podia desviar para evitar uma colisão. Falhou. Quem não previu isso no algoritmo? A pergunta é, será que ele tinha como saber? Será que aquele carro, com aquela configuração, com aqueles sensores que ali estavam, ele tinha como saber que era possível desviar? Ou será que se ele tomasse a decisão de desviar, podia vir um carro pela direita ultrapassando e provocar um acidente
igualmente sério. Lembra? Racional não é clarividente. Racional não é onisciente. O ambiente, portanto, precisa ser tratado com muito cuidado. As definições do ambiente impactam diretamente nas possibilidades e nas limitações, tanto tecnológicas quanto financeiras, dos agentes que nós vamos implementar. Na próxima aula, a gente vai seguir com um estudo um pouco mais detalhado sobre os ambientes para destrinchar isso um pouco melhor. Muito obrigado e até a próxima.